Oi, meu nome é Márcia Gemili e eu sou a administradora do site Arqueologia Egípcia. E este vídeo aqui é o episódio piloto da nossa série Deuses do Egito Antigo. Nesse capítulo eu farei um apanhado bem geral sobre as divindades dessa icônica civilização. É basicamente uma prévia para preparar vocês para a nossa primeira série oficial daqui do canal. Espero que vocês se divirtam, aprendam e deixem aqui nos comentários sugestões de divindades que gostariam de ver aqui. E compartilhe esse vídeo nos grupos do Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat, nos grupos da família e do trabalho, no WhatsApp, em tudo. Porque um vídeo desse dá um trabalho desgraçado e o que a gente mais quer é que várias pessoas possam vê-lo. E agora, sem mais enrolações, venha conhecer comigo um pouco do universo das divindades da antiguidade egípcia. Uma mistura de animais com humanos, um Nilo sagrado e o conforto em relação à morte. É assim que muitas pessoas observam as divindades egípcias. Chamadas em egípcio antigo de Néter, no plural Nétero, elas compunham um sistema de crenças politeístas, ou seja, que idolatram mais de um deus. E ao longo de todo o período faraônico, que vai da época tinita até o período ptolomaico, os egípcios cultuaram mais de 200 divindades. Claro que incluindo os sincretismos, que nesse caso é a mistura entre deuses. Esses sincretismos eram realizados tendo como objetivo alavancar determinada divindade local. Um ótimo exemplo é Amon, padroeiro de Tebas, que foi sincretizado com Ra, divindade solar suprema, e tornou-se Amon-Ra. Ao longo do faraônico, em especial da Baixa Época ao período ptolomaico, algumas divindades estrangeiras foram associadas com as egípcias, como uma tentativa de criar um vínculo entre as sociedades envolvidas. É o caso de Hermanubis, uma mistura de Anubis com o grego Hermes. Mas vale lembrar que o sincretismo religioso não é reconhecível somente pela junção de nomes. Um ótimo exemplo é Serapis, que era uma junção das qualidades dos egípcios Apis e Osíris com os gregos Zeus, Dionísio e Esculápio. Dentre as formas em que as divindades eram representadas estavam as confeições humanas, a exemplo de Ísis, Néftis ou Amon, as antroposomórficas, que é a mistura de humano com os animais, a exemplo de Anubis, Sobek ou Thoth, e por fim, as ilustradas totalmente como animais, como o caso do boi Apis, Horus em sua forma de falcão ou Bastet. E muitos dos animais ligados com os deuses devido à sua aparência, como era o caso dos gatos, cães e macacos, acabavam sendo mumificados, porque, dentre vários motivos, acreditavam que eles poderiam funcionar como mensageiros dos humanos, para que entregassem os seus pedidos aos deuses. Foram essas características que chamaram a atenção dos primeiros viajantes gregos, que foram ao Egito e registraram seu estranhamento em relação às divindades egípcias. O mais célebre foi Heródoto com as suas obras Histórias, onde dedicou algumas palavras para falar sobre os costumes egípcios. Um deles era o fato de divinizar alguns animais tidos como especiais. Um adendo sobre esse assunto é que existem várias críticas de historiadores modernos que sugerem que talvez Heródoto não tenha sido de todo sincero. Então os curiosos e estudantes de plantão, fica aí uma dica. Complementem a leitura das obras com a leitura de alguns artigos acadêmicos que debatam Heródoto, certinho? Por acaso isso faz parte do que nós chamamos de revisão bibliográfica. Olha aí um terminho acadêmico para vocês colocarem em sua agendinha. E ao longo dos séculos, os deuses egípcios continuaram a chamar a atenção das pessoas. O reflexo disso está na presença deles em HQs, filmes, desenhos e games. Quem é que não lembra deles em cenas de filmes como A Múmia, ou em games como Cimid ou Assassin's Creed Origins? Ah, por acaso já comentei sobre esse jogo aqui no canal. Confiram. E claro, né? Como muitas coisas que ganham bastante atenção e popularidade, uma série de maluquices sobre acabam sendo propagadas por aí. Existem muitos filmes e matérias aqui mesmo na internet que acabam incorrendo num erro. Mas antes fossem erros simples, porque dizer que Bastet e Horus são demônios? E é exatamente por isso que estamos abrindo aqui no canal essa série dedicada aos deuses egípcios. Esperamos trazer um conteúdo exclusivo e didático para vocês. Mas os nossos vídeos são trabalhosos para produzir. Então, se você quiser se tornar o nosso Explorer apoiador, tem um link aqui na descrição, explicando como você poderá ajudar. Vai lá, vai ser legal, o Deus Thoth e a deusa Seshat te agradecem.
As divindades egípcias abrangiam diversos aspectos da natureza, tais como paisagens, corpos celestes, cheios do Nilo, deserto e assim vai. Às vezes recebo perguntas tais como o que seria o deus do vento, da água, etc. Mas, de acordo com a egiptóloga Rosalie David, algum desses elementos, especificamente a água e o fogo, não possuíam um representante. Contudo, é certo que a paisagem influía na crença em algumas divindades. Por exemplo, o deserto, sendo associado com Seth, e a vegetação com Osíris. E por acaso o mito desses dois era utilizado na antiguidade egípcia para explicar o surgimento do poder dos reis e dos faraós. Lembre-se que a religião e a política no Egito eram totalmente relacionadas, e por isso não vemos questionamentos à divindade dos reis. Mas este é um assunto para um outro capítulo, quando eu for falar de Osíris, Ísis e Horus. Do ponto de vista mitológico, os deuses surgiram de uma divindade suprema, e é aí onde começa toda a confusão. Isso porque no Egito existiam 3 centros de cultos principais dedicados a divindades primordiais, ou seja, divindades criadoras. Isso não quer dizer que essas divindades se uniram e criaram os outros deuses e a humanidade. Pelo contrário, cada um desses centros de culto, em diferentes momentos históricos, sugeriu que sua própria divindade protetora era a verdadeira criadora. Esses 3 centros de culto eram Yunum, que elegeu o deus primordial Atum-Ra, e Neb-Heg-Kopit-Ra, e Khumum-Kumtot. Como eu falei, estes são os 3 centros de cultos principais. Eles são sempre sublinhados pelos egiptólogos. Porém, ainda existe Aset, conhecido entre nós como Tebas, com o seu deus Amon, e Akhetaton, conhecida atualmente como Amarna, com o seu deus Atom. Você deve estar falando agora, nossa, mas que complicado. Mas o Egito Antigo possui uma cronologia contada em milênios. Naturalmente, algumas mudanças na concepção religiosa ocorreram. Mas voltando ao tema da origem, os antigos egípcios em si não nos deram muitas dicas acerca do surgimento mitológico das suas divindades. Isso porque eles não fizeram registros amplos das atividades dos seus deuses, como fizeram os gregos, por exemplo. O pouco que sabemos é advindo de obras como Muralha, escrita por Plutarco alguns anos depois da queda dos faraós. É nesse trabalho que está o capítulo de Ísis e Osíris, onde é narrada a história desses dois. Porém, não precisamos perder as esperanças, porque mesmo sem os registros escritos, graças às escavações arqueológicas podemos localizar o surgimento de alguns deuses, tais como Horus, Osíris, Set, Hathor, etc., em sítios arqueológicos datados do pré-dinástico. Ok que o contexto do surgimento do culto a todos eles e uma datação exata são desconhecidos. Entretanto, mesmo com poucos indícios restantes, sabe-se alguns detalhes sobre a cultura religiosa egípcia. Por exemplo, muito provavelmente os primeiros templos foram feitos com materiais perecíveis, como tecido e madeira, e que já existiriam alguns locais de adoração. Também que possivelmente cada divindade tinha um papel fundamental em sua comunidade, e que a forma de ser representada, culto ou mesmo seu papel divino foram modificados, complementados ou simplesmente substituídos ao longo dos séculos. Nos próximos capítulos vocês verão muitos exemplos desse tipo. Bom, caso tenha ficado curioso, no meu livro Uma Viagem pelo Nilo tem um capítulo dedicado amplamente aos deuses egípcios, com direito a uma listinha de divindades. E finalmente, se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir. E caso ainda não seja inscrito no canal, não deixa de se inscrever. E não deixe de me seguir nas redes sociais. E obrigada por assistir esse vídeo e continue acessando o site.